Quando Ron foi ver a Arca de Noé em 1977, ele percebeu que não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Então, é como se Deus o tivesse tocado e colocado um peso em seu coração para encontrar o local da travessia e onde o êxodo aconteceu. Foi então que ele alugou um avião e desse avião ele voou para cima e para baixo pela costa do Golfo de Acaba para ver se conseguia encontrar um wadi que permitisse aos israelitas atravessar. Então, enquanto voava para cima e para baixo, ele viu essa enorme praia que era Nueiba, e o que ele fez depois disso foi, quando voltaram de avião, eles desceram de carro e começaram a mergulhar. Agora, foi um milagre eles terem sido autorizados a fazer isso, porque Deus fez com que isso acontecesse exatamente quando Israel estava no controle da península do Sinai. Eles nunca teriam conseguido fazer isso se estivesse sob controle egípcio. Então, esse é o primeiro milagre, na minha opinião. Alguns anos depois, Ron levou Henny Norbergen com ele até a praia para mostrar a ele. E Henny escreveu sobre isso em seu livro aqui, que você pode ver. E ele disse ao Sr. Norbergen que acreditava que era Jabal el-Laws. Então, quando ele olhou para os mapas de voo que conseguiu obter, viu uma área que parecia estar cercada pela borda de um antigo vulcão. E, de acordo com seus cálculos, ele chegou a uma área de cerca de 5.000 acres quadrados. E ele sabia que isso certamente seria grande o suficiente para ser o acampamento dos israelitas. Ron havia solicitado um visto para entrar na Arábia Saudita. Durante 4 anos ele tentou muito. Ele escreveu para a embaixada e era impossível conseguir um visto para entrar. Então ele arranjou para que ele, Rony e Danny atravessassem a fronteira discretamente. E quando fizeram isso, conseguiram pegar um táxi que os levou até certo ponto. Depois conseguiram outra carona e chegaram direto à montanha. E foram os beduínos que disseram: "Ó, Jabal Musa, Hina." E eles souberam que estavam no lugar certo. E o que Ron viu naquela primeira viagem, não havia cercas naquela época. Não havia ninguém morando lá. E ele conseguiu realmente dirigir até a área do recinto sagrado. Eles simplesmente entraram e circularam de carro, e ele viu tudo o que viu. Ele viu o que parecia ser um altar para ele. Ele viu muitas coisas naquele dia, mas então eles tiveram que ir embora. Eles foram expulsos. Quando saíram, foram expulsos da área. E assim, quando chegaram de volta à fronteira, eles acharam que tudo ficaria bem. Eles só iam atravessar a fronteira discretamente. E se fossem pegos, o que Ron tinha descoberto era que, se você for pego ilegalmente lá, eles simplesmente te expulsam do país. Mas isso não aconteceu porque alguém os denunciou à embaixada em Washington, D.C., dizendo que eram espiões israelenses. Agora não vou revelar o nome dessa pessoa porque ela não está aqui para se defender. Então, e isso realmente é irrelevante porque, no final, tudo serviu para a glória de Deus, pois Ron pôde ir à televisão, à TV nacional, e contar ao mundo o que viu lá fora e até citar versículos da Bíblia. Agora, enquanto ele estava preso, não foi uma experiência fácil para ele, mas disse que havia algumas pessoas boas lá. Uma delas em especial, cujo nome era Oli, era um homem muito gentil. Eles estavam em um lugar chamado Hagal, que é uma cidade logo ao sul da fronteira jordaniana, bem na costa. E eles foram presos pela guarda costeira e mantidos lá. E devido à natureza da acusação contra eles, foram tratados de forma um pouco rude no início, mas quando chegaram lá havia muita doença. E Ron investigou e descobriu que provavelmente o que estava acontecendo era febre amarela, porque vários homens haviam morrido e toda a área estava infestada de mosquitos. Então Ron pediu que trouxessem bastante azeite de oliva para ele e escreveu algumas prescrições. Quando ele disse a eles que era anestesista, eles não entenderam. Finalmente, ele disse a eles que era um médico do sono, e aí eles entenderam.
que ele fazia as pessoas dormirem para cirurgias. Então eles aceitaram as prescrições dele, ele fez uma receita de antibióticos, eles trouxeram de volta, todos começaram a tomá-los. Eles mataram todos os mosquitos, colocaram no vaso sanitário, colocaram na água parada, e a partir de então, todos ficaram bem. Então eles estavam. Isso fez com que eles caíssem nas boas graças dos sauditas. E eu acho que esse foi o primeiro verdadeiro milagre, que ajudou tanto eles quanto os sauditas. Agora, outra história interessante é que 3 homens, 3 investigadores sauditas, vieram até Rom e estavam pressionando-o. Por que você acha que Moisés teria trazido o povo para cá? Não há nada aqui. Mostre-nos suas evidências. E colocaram-no em um helicóptero, apenas Ron e esses 3 homens. E disseram: Você nos mostra onde acha que a travessia aconteceu. E Ron nos levou. Ele conseguia ver do outro lado do Golfo, ele conseguia ver no Weba. Então, o que ele fez foi apontar para eles um lugar para pousar bem na praia, em frente a Nuweiba. E quando chegaram lá, o segundo milagre aconteceu porque foi realmente um milagre. Bem onde pousaram havia uma coluna ainda de pé na praia, que combinava com uma que Ron havia encontrado no lado egípcio alguns anos antes. Só que a do lado egípcio tinha toda a escrita erodida, pois havia ficado deitada na arrebentação. E quando esses homens viram essa coluna e perceberam que havia inscrições antigas nela, acho que isso deu muita credibilidade ao Ron e realmente salvou suas vidas. É nisso que eu acredito. E então, quando eles voltaram, foi isso, Rony não estava nada bem. Ron sabia que Rony estava prestes a desmoronar, e Rony disse: Eu preciso sair daqui. E Ron sabia que eles precisavam fugir. E ele disse: Tudo bem, vamos fazer isso na próxima quinta-feira, ou seja lá quando for. Mas ele disse: Ah, não, não podemos, porque Ollie está de guarda, e se escaparmos enquanto Ollie estiver aqui, eles vão matá-lo. Então Rony disse: Tudo bem, vamos esperar. Mas foi naquela quinta-feira, naquela quarta-feira, no dia anterior ao que eles tentariam escapar, que vieram até ele e disseram: Acabou, você vai para casa. E nesse momento eles foram entregues aos jordanianos por 3 dias, e então eles voltaram para casa. Eles ficaram presos lá por um total de 75 dias na Arábia Saudita e depois mais 3 dias na Jordânia. Ron não conseguiu trazer para casa nenhum documento, mas acreditava que a coluna continha o nome Solomon Misram Edom. Morte. Depois que Ron e os rapazes voltaram para casa após cumprirem pena na prisão, Ron jurou que nunca mais voltaria para lá. Ele agora estava ciente dos perigos. Mas em 1980, no final de 1984, Ron conheceu um homem chamado David Fessel, que queria ir ver a Arca de Noé. E essa história meio que se entrelaça com esta, porque também, mais ou menos na mesma época, um homem da Arábia Saudita, que ele depois soube ser um príncipe e provavelmente parente do rei de alguma forma, não sei como, entrou em contato com Ron e disse: Ouvi sua história e desde então não consigo fazer mais nada. Não consigo funcionar. Eu preciso ver essa montanha. O nome dele era Samran al-Materi e ele morava em Tabuk. E nos disseram que ele era um príncipe de Tabuk. Eu não entendo as conexões, então não posso entrar nesse assunto. Mas Samran realmente voou até Nashville e visitou Ron. E ele disse: Você tem que me levar até essa montanha. Eu vou conseguir vistos para você, vou te levar até lá. Eu preciso ver isso. E Ron disse: Bom, vou te dizer uma coisa, por que você não vem até a Arca de Noé? Comigo. Vou levar um homem lá. E isso aconteceu no final de março de 1985. Então Samaran foi até a Arca de Noé com Ron quando levou David Fassold até lá, e havia neve na montanha cobrindo a Arca de Noé. Mas, mas Sam Ron acreditava que aquele homem estava dizendo a verdade. Há algo aqui.
E isso lhe deu ainda mais credibilidade com Samran. Então Samaron disse: "Você tem que vir. Eu consigo os vistos para você. Senhor Fassel, você também pode vir." Porque ele tinha visto David Fassel fazendo um pouco de sua mágica com seu equipamento de detecção. Então todos eles foram até lá e quando estavam lá eram hóspedes de Samaran. Eles tinham um contrato para fazer algum trabalho para fins de mineração. Então, quando estavam lá com a equipe de escavação, eles realmente encontraram. Eles cavaram em uma área que Ron acreditava ser um poço. E a 6 metros de profundidade naquele poço, encontraram uma pulseira de ouro. E foi nesse momento que todos foram colocados em prisão domiciliar de novo. Eles encontraram muitas coisas enquanto estavam lá, pois tiveram livre acesso à área. E Ron encontrou uma peça de mármore branco que tinha o que ele acreditava ser hebraico arcaico. E ele a escondeu porque sabia que se a mostrasse a alguém seria destruída. E continuamos esperando que alguém possa encontrar isso porque, bem, seria muito difícil encontrar qualquer coisa por lá, mas ainda está lá fora. Acredito que, depois que foram colocados em prisão domiciliar, trouxeram um arqueólogo de Riad que os encontrou no complexo de Samaran lá fora. E eles assistiram às fitas de vídeo de David Fassel mostrando os bezerros no altar do bezerro de ouro e outras coisas. E foi esse o arqueólogo que disse: "Isso não é encontrado em nenhum outro lugar da Arábia Saudita, apenas aqui." E quando ele viu as evidências pessoalmente, foi quando toda a área foi cercada, colocada sob controle arqueológico e tornada proibida para todos depois que tudo foi confiscado deles. Durante anos, Ron estava simplesmente desesperado para tentar conseguir fotos, tudo em vão. Foi no final dos anos 80 que lemos um artigo afirmando que o Sr. Cornut alegava ter encontrado o Monte Sinai. E a princípio ficamos muito animados, mas depois descobrimos que ele não tinha, sabe, nenhum plano, nem ele, nem o Sr. Williams, que estava com ele, de compartilhar as fotos com ninguém. E eles tinham a sua própria versão do que aconteceu. E descobrimos que a forma como eles a encontraram foi diferente, porque esta montanha não é fácil de achar. Não é. É como tentar encontrar um grão de areia na praia. Então vou ler desde o início, desde o começo do livro deles. No prefácio, escrito por David Fassel, ele disse: Larry teve medo de tentar? Ao ser questionado sobre a possibilidade de entrar sorrateiramente no Monte Sinai, ele responde que não. Eu iria com ele? Ele diz: bem, não exatamente, mas eu lhe daria um mapa. Ele havia contado tudo a ele sobre a história de Ron. E assim, nos livros que vieram depois, a história deles também inclui episódios em que afirmam ter dito às pessoas que eram médicos. Então, tudo o que Ron podia fazer era orar sobre isso. E ele continuava tentando entrar em contato com Sumaron, porque Samran havia dito que poderia conseguir as fotos e vídeos e entregá-los para nós. Ele estava pedindo grandes quantias de dinheiro, mais do que veríamos em toda a nossa vida. E então, finalmente, houve um momento em que fomos para Nuweiba. Isso foi em janeiro de 1992, quando estávamos em Nuweiba. Eu tinha levado um mapa comigo para a Arábia Saudita, eu não sei por quê. Isso não era algo sobre o qual Ron e eu conversávamos, mas eu tinha colocado 3 cópias na minha bagagem, principalmente porque tínhamos acabado de comprar uma máquina de fax e eu podia fazer cópias com ela. Então eu tinha essas cópias na minha bolsa e estávamos em Nuweiba. E Samaran fala inglês, mas as esposas dele não. Então nós contávamos com Ahmed Sami, que era o homem que trabalhava na recepção do nosso hotel em Nuweiba. Ele tentava nos chamar e depois interpretava para as esposas, já que elas não falavam inglês porque Samran nunca estava presente. Finalmente, quando Ahmed Sami percebeu que algo estava acontecendo, ele disse: "Conte-me sobre isso. Talvez eu possa te ajudar." E nós o chamávamos simplesmente de Sami. E Ron explicou-lhe que existia o Monte Sinai na Arábia Saudita
E então ele lhe contou sobre suas outras descobertas a respeito da Arca de Noé e todas essas coisas. E Ahmed Sami teve uma ótima ideia. Ele disse: "Eu posso conseguir isso para vocês." Ele disse: "Todo muçulmano tem direito a ir para a Arábia Saudita com um visto de Hajj uma vez na vida. Na verdade, nós temos que ir." Ele disse: "Eu nunca fui no meu." Então, o combinado foi que demos a ele um dinheiro para comprar uma passagem para lá. Deixamos com ele uma câmera e o Ron ainda deu a ele $500 extras para ir até lá. Quando chegamos em casa, recebemos uma ligação do Ahmed Sami, que disse: "Eu preciso de mais dinheiro. Isso vai custar mais do que eu pensei. Eu sou o pão duro da família." O Ron estava bem disposto a dar mais dinheiro para ele, então eu disse: "Ok." Fui ao banco. Fiz a transferência bancária, seguindo as instruções que o Sami tinha nos dado. E acho que foi mais $1.500. Não me lembro exatamente, mas eu ficava dizendo: "Ron, estamos apenas jogando dinheiro fora." Recebi uma ligação do banco dizendo que a transferência não foi concluída porque faltava um número da transferência, e que eu precisava conseguir esse número. Então o Ron pediu para eu ligar para o Ahmed Sami, e eu liguei para ele, consegui o número e liguei de volta para o banco na manhã seguinte dizendo que queria prosseguir com a transferência e que aqui estava o número. E eles me disseram: "Bem, você vai ter que vir até aqui. Não podemos fazer transferências bancárias por telefone." Então fui até o banco e entreguei as informações para eles. E quando cheguei em casa, recebemos a ligação dizendo que não poderiam fazer a transferência, porque o sistema de transferências estava fora do ar naquela tarde, que só seria possível na manhã seguinte. Bem, o que aconteceu logo depois disso foi um milagre. Ron recebeu um telefonema de uma garota que disse não saber do que se tratava, mas que seu irmão havia ligado para ela e dito: "Encontre um homem chamado Ron Wyatt. Dê a ele meu número e diga para ele me ligar." E quando olhei para o rosto de Ron, ele ficou branco como um papel enquanto estava ao telefone. E eu disse: "O quê?" Eu não sabia se alguém tinha morrido ou algo assim. E ele disse: "Não sei." E ele ligou imediatamente para esse número na Arábia Saudita. E esse homem respondeu, e seu nome era Jim Caldwell. Os Caldwells eram uma família que vivia e trabalhava na Arábia Saudita, perto de Riyadh. Ele trabalhava para Aramco. Por isso, eles tinham que sair do país de tempos em tempos para manter seu status fiscal nos Estados Unidos. Então, na viagem que eles precisavam fazer para sair do reino, eles foram para o Egito. Eles estavam especialmente interessados em visitar Santa Catarina, ou St. Catharines, na Península do Sinai. Este é supostamente o verdadeiro Monte Sinai, mas é o local tradicional. Ele foi localizado por meio de sonhos e misticismo da mãe de Constantino. Foi assim que ele foi localizado. De qualquer forma, eles foram até lá e saíram muito, muito desapontados porque sabiam que não tinham visto o verdadeiro local. E quando eles saíram de Nuweiba, tinham ficado no mesmo hotel em que nós ficamos, e o Sami de lá sabia que eles moravam na Arábia Saudita. Então, quando eles voltaram pela segunda vez, depois da viagem, que foi logo depois que nós partimos, ele ficou muito animado. Ele já tinha planejado o que faria, como conseguiria as filmagens e como iria cobrar uma grande quantia de Ron Wyatt quando eles voltassem. E Sammy disse a ele: "Você tem que fazer isso por mim." E ele estava tentando convencer Jim e sua esposa Penny a fazer essas fotos para ele e depois entregá-las ao irmão dele na Arábia Saudita, que então as daria para ele. E tenho certeza de que os Caldwells estavam bastante preocupados. Você sabe do que ele está falando? E quero deixar vocês ouvirem eles contarem a história, mas vou contá-la eu mesmo porque o vídeo não está com uma qualidade de som muito boa. Eles disseram que, quando chegaram lá, Ahmed Sami contou-lhes uma história sobre um homem que tinha estado ali recentemente e que tinha algo a ver com a arca e
Você sabe, o Monte Sinai, e eles não faziam ideia do que se tratava. Mas finalmente Jim disse que percebeu que se tratava da Arca de Noé. E Jim disse que algo acendeu em sua mente, pois sua irmã havia lhe enviado uma fita de vídeo no ano anterior sobre um homem que dizia ter encontrado a Arca de Noé. E esse homem era Ron Wyatt. E então, o que Jim fazia, segundo ele, era pegar essas fitas. Elas chegavam em fitas de 8 milímetros porque eram pequenas, e ele as transferia para fitas VHS, depois reutilizava as fitas de 8 milímetros. Imagino que seja meio difícil conseguir fitas lá na Arábia Saudita. Então ele, a esposa e os 2 filhos estavam fazendo a visita habitual para fora do reino, que você precisa fazer de tempos em tempos quando trabalha lá para manter seu status fiscal. E eles tinham acabado de ir ao mosteiro de Santa Catarina e ficaram muito desapontados porque achavam que era o verdadeiro Monte Sinai. Eles realmente queriam ver isso, mas não conseguiram. Então, quando voltaram, estavam orando, estudando e querendo ver o verdadeiro Monte Sinai. E há mais na história deles que eles mesmos podem contar. Mas quando chegaram lá e Ahmed Sami contou essa história para ele, Jim parou para pensar por um momento. Ele disse: Eu trouxe 10 fitas comigo nesta viagem para usar, e já usei 9 delas. Fico pensando se aqui eu não usei. E ele colocou no seu gravador de vídeo, tocou a fita e mostrou para o olho de Ahmed Sami. E Ahmed Sami disse: É ele, esse é o homem. Ele não tinha usado a fita que tinha o Ron nela. E todos ficaram muito. Quero dizer, aquilo foi um milagre. Aquilo foi um milagre ali mesmo. E nós deixamos um mapa com Ahmed Sami e o Ron me pediu para desenhar uma vaca nele. Depois ele me pediu para desenhar a montanha com uma árvore entre 2 rochas e algumas outras coisas. Não me lembro de tudo, mas Jim e Penny foram lá logo que saíram de Nuweiba, pegaram o carro e no caminho de volta para casa foram ao Monte Sinai e tiraram todas essas fotos. E quando eles conseguiram, ligaram para o Ron e disseram: Queremos que você fique com isso. Algumas semanas depois, Ron foi para o Bahrein e os encontrou lá, porque é possível voar para o Bahrein, mas não para a Arábia Saudita. E foi muito rápido e fácil para eles irem até lá. Então eles nos deram não só cópias do vídeo, mas também todas as fotos deles e até mesmo os negativos. E isso continuou por um bom tempo. Eles faziam isso. Ron foi até lá algumas vezes. Eles tinham um lugar que chamavam de restaurante mexicano. Eles falavam em código ao telefone, porque acho que todos estavam um pouco nervosos com o que estavam fazendo, especialmente eles, já que moravam lá. Então, todas as fotos e vídeos que eles trouxeram para nós, sinceramente acredito que foi o momento em que vi Ron mais feliz na vida. E você sabe, qualquer coisa relacionada a todo esse trabalho que vínhamos fazendo, porque por tanto tempo ele quis mostrar isso às pessoas. Ron não fez isso para ganhar fama, fortuna ou qualquer coisa do tipo. Ron só queria que as pessoas vissem o que Deus havia preservado para elas. E eu não acredito que alguém poderia ter feito um trabalho melhor de fotografar e filmar naquela época, no início dos anos 90, com o equipamento que estava disponível para as pessoas naquela época. Eu não acredito que alguém poderia ter feito um trabalho melhor do que eles fizeram. E serei sempre grato pelo que eles fizeram. Vivica. Sempre a admirarei pelo que fez. Porque Vivica Pantin ouviu Ron falar, creio eu, na Noruega ou na Suécia, e ouviu isso antes que ele conseguisse as fotos e tudo mais. E ela queria ir ajudar o Ron a tirar algumas fotos. Então, aquela garota era solteira e conseguiu um emprego em um hospital e também trabalhou como recepcionista. E eu não sei como ela fez isso, mas recrutou várias pessoas para levá-la até a montanha. E ela fez todas essas fotos e vídeos e simplesmente os entregou ao Ron. Lembro que uma vez havia um jovem que trabalhava com ela, o Toby. E ela tinha ido até a montanha com o Toby e tirado muitos rolos de slides fotográficos.
E quando o Toby e o pessoal voltaram, descobriram que a irmã do Toby lá nos Estados Unidos tinha sofrido um acidente terrível. E o Toby teve que voltar para os Emmons, então a Vivica deu para ele todos aqueles rolos de filme. E quando o Toby voltou para os UK, nós combinamos e eu levei minha mãe. E nós duas dirigimos até Kentucky para encontrá-lo. E ele nos entregou todos os filmes e tudo mais. E eles eram magníficos. Eram as primeiras fotos que tínhamos de perto do altar de Moisés, na área sagrada do recinto. Vivica era incrível. Ela foi mergulhar. Ela conseguiu algumas imagens impressionantes enquanto mergulhava, do que pareciam ser partes de carruagens. Ela disse que nem chegou a vê-las na hora. O que ela fazia era simplesmente filmar. Ron a encontrou no Cairo e levou para ela uma câmera subaquática. Então ela simplesmente mergulhava e filmava e fez um trabalho incrível. E assim, tudo o que a Viveca tinha, ela nos deu e não quis crédito por nada. Ela tinha o mesmo coração, e ainda tem, que Ron tinha. Ela só queria que as pessoas chegassem ao céu. Recebemos a visita de um homem da Suécia chamado Rory, e nós o conhecemos e ele nos contou sobre seu amigo Leonard. Assim, Leonard estava muito interessado nas descobertas e era um homem altamente instruído. Ele era geneticista no Instituto Karolinska, em Estocolmo. Então Leonard veio nos visitar algumas vezes e elaborou um contrato com Ron. Ele queria escrever um livro sobre todas essas descobertas com Ron. Ron seria coautor. E assim Leonard chegou e até visitou Ron quando ele estava doente e à beira da morte. Mas eles nunca conseguiram escrever o livro. Então, depois que Ron morreu, Leonard veio me ver. Eu acho que foi em outubro de 99. Ele veio e queria escrever o livro e disse que o faria. Ele precisava ser a única pessoa no Covid por causa de sua credibilidade. Eu ainda estava sofrendo muito pela perda do Ron. Então ele elaborou um contrato. Era um contrato estranho. Era em duas partes. Uma parte era o contrato para escrever o livro. A outra parte era o contrato que permitia a ele usar as fotos. Então eu entreguei a ele toda a minha pesquisa. Descemos até onde ficam todos os livros e eu entreguei toda a pesquisa para ele. E então ele voltou para a Suécia e escreveu o livro. E ele me enviou 2 ou 3 manuscritos diferentes porque eu tinha o direito de recusa. Eu pude revisar tudo. E era um excelente livro e era todo sobre o trabalho do Ron. Mas o único lugar no livro onde isso era mencionado era um pequeno parágrafo que dizia: "Isto é baseado na pesquisa, descobertas e trabalho de campo de Ron Wyatt, e de qualquer forma, Ron o levou para mergulhar algumas vezes e mostrou tudo a ele." E depois que o livro foi lançado, nunca mais ouvi falar do Leonard, mesmo eu estando supostamente destinada a receber 50% dos lucros. Então, de qualquer forma, ele ficou bastante conhecido como escritor por ter escrito tudo aquilo. As pessoas pensam que foi a pesquisa de Leonard Moller, mas não foi. Foi o trabalho de Deus através de Ron Wyatt. E as pessoas precisam saber que não importa quantos diplomas você tenha, não importa o quão inteligente você seja, sem Deus você não pode fazer nada. Quero dizer, você pode fazer algo para impressionar os homens, mas não pode impressionar a Deus. E então? É bastante triste que o Ron me disse naquele dia, quando estávamos conversando sobre isso. Ele disse: "Quando eu me for." Isso foi logo antes de sairmos para levá-lo ao hospital onde ele faleceu. Ele disse: "Quando eu me for, todos vão começar a disputar posições." Eu estava. Sabe, minha mente estava em outro lugar. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas nunca esqueci o que ele disse. E por isso toda a história dessas coisas precisa ser conhecida. Há muitas pessoas que fizeram muitas coisas maravilhosas. Muitas coisas maravilhosas.